Glória a Deus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. Uma oportunidade que Deus nos concede a todos nós, como também para todos aqueles que irão participar ouvindo esta palavra. Muito bem, meus queridos, Deus ele tem uma palavra aos vossos corações e nesta manhã tem me colocado neste lugar para transmitir mais uma vez a sua poderosa palavra. Aleluia. Jesus ele está às portas. Os sinais da vida de Jesus mostram que ele se aproxima. Porém, meus queridos, queremos vos apresentar nesta manhã este nome que é poderoso, este nome que é soberano, este nome que é grande entre todas as nações. Jesus ele veio à terra com um propósito este de anunciar e mostrar o caminho verdadeiro, o caminho da salvação por meio da sua palavra. E partindo ele desta terra, deixou os apóstolos, seus discípulos, e disse: ide por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem serão salvos. Então, meus queridos, esta promessa ainda está de pé para todos aqueles que crerem na poderosa palavra de Deus e assim fizerem a sua opção de escolha, escolhendo Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, como Salvador das suas almas. Por isso, nós saímos a pregar a palavra de Deus, a lhes mostrar e anunciar que é um Deus verdadeiro. Aleluia, ele se demonstrou de muitas maneiras que ele é o poderoso, ele é o grande, ele é rei, que ele é salvador. E nesta manhã queremos vos anunciar este Deus poderoso. A palavra de Deus, meus queridos, diz no primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1 do Gênesis, diz a palavra de Deus que Deus ali ele começa a criar todas as coisas. Ali Deus começa toda a criação. E o versículo 1 diz a palavra de Deus que no princípio criou Deus, aleluia, todas as coisas. Criou os céus, criou a terra. Diz a palavra que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E havia trevas, aleluia, sobre a terra. Porém, meus queridos, e a Bíblia diz que Deus, com a sua palavra de poder, diz: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Meus queridos, aí era o começo de tudo. Era o começo de todas as coisas, o começo de toda a criação, de todos os animais, seres humanos viventes, enfim, de toda a raça humana que habita sobre a face da terra. E a Bíblia diz que Deus, com este imenso poder, ele vai formando todas as coisas. E no sexto dia, ele termina de fazer todas as suas obras. E a Bíblia diz que Deus descansa no dia sétimo. E aí, meus queridos, nós vimos que Deus, que criou todas as coisas, ele sempre tem se preocupado com toda esta criação, a qual ele formou. Portanto, queridos amigos, Deus ele se preocupa com você. Deus ele se preocupa com a tua alma. É por isso que ele ainda nos dias de hoje está enviando servos a falar, a pregar, a anunciar a sua poderosa palavra. Meus queridos, e como Deus criou todas as coisas, ele também almeja que o ser humano busque a ele, clame a ele. No livro de Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3, diz a palavra do Senhor: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é a vontade deste Deus. A vontade de Deus é que você compreenda a sua palavra, ame a Ele e busque a Ele
como pai, você como filho, deve pedir, deve clamar, deve honrar a este Deus na beleza da sua grandeza e da sua santidade. E a Bíblia diz, meus queridos, que as coisas foram acontecendo, os anos foram passando, e a Bíblia diz que os homens começaram a cometer pecado, iniquidades sucessivamente, pecado sobre pecado. E a Bíblia diz que lá em Jeremias, no capítulo 15, diz a palavra do Senhor no versículo 1, que Deus estava aborrecido com esta nação, estava aborrecido com aquele povo, porque o pecado excedia sobre toda a terra. A manipulação, a ignorância, a rebeldia, a falta de crença, de fé no Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Jeremias, ele começa a interceder a Deus pelo povo. E Deus diz para Jeremias, ainda que Moisés e Samuel aparecessem diante de mim e me impedisse, todavia não os veria. Meus queridos, Deus, ele tem o tempo dele, ele tem o tempo de agir, ele tem o tempo da paciência, ele tem o tempo de tolerar todas as coisas. E assim está acontecendo nos dias de hoje. Deus está tolerando, aleluia, ainda que sem suportar mais tanto pecado sobre a terra, mas ele ainda está aguardando, ele ainda está esperando que este ser humano que ouve a palavra de Deus e tem esta oportunidade tome uma decisão. Aleluia. Por isto Jesus não veio ainda, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto, eles trabalham em concordância. E quando o Pai se aborrece e quer mandar destruir toda a raça humana, Jesus lembra da promessa que ele fez nos dias de Noé, que não destruiria mais toda a raça humana. Porém, Jesus assim está intercedendo, e o Pai o observa, aleluia, o compreende, e assim não vem para buscar todos esses moradores e destruir aqueles que não querem obedecer a sua palavra. Porém, meus queridos, aleluia, por isto disse Deus, ainda que Moisés, ainda que Samuel viessem a me impedir, eu não vos ouviria a eles. Aleluia. E quando aquela gente perguntar, diz a palavra do Senhor, e o que acontecerá sobre nós? Deus disse a Jeremias, diz a eles que eu os castigarei com 4 diferentes pragas. O que para a morte, para a morte. O que para cativeiro, para cativeiro. E Deus ali fez as 4 divisões. Aleluia. Porém não havia mais arrependimento para aquele povo naqueles dias. Assim será, meus queridos, nos dias de hoje. Jesus está chamando, Ele está convocando, mas as pessoas se desviam de um lado para outro. As pessoas não querem obedecer a verdadeira palavra de Deus. Por isso aí o pecado está cobrindo toda a terra. Separação, mentiras, enganos, desordem. E muitas vezes nós olhando, meus queridos, começa por os das classes mais altas. A prostituição assola sobre a terra. Toda sorte de pecado. Mas Deus, meus queridos, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele se tornou, glória a Deus, muito humilde, deixando o seu trono de glória. Ele se forma em forma humana, ele se esvazia de toda a sua glória dos céus, ele se esvazia de toda a sua grandeza. Porém, ele vindo à terra se esvaziou até se tornar como homem, e todo o olho o viu como homem.
andar nesta terra, pregar, anunciar, esclarecer o caminho da verdade. Porém, meus queridos, e a Bíblia diz no versículo do 8 ao 9 e no 10 de Filipenses, aleluia, capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente, ou seja, Deus o exaltou o seu nome acima de todo o nome. E diz a palavra que ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. Porém, meus queridos, todos irão se dobrar diante de Deus, aleluia, deste nome poderoso chamado Jesus de Nazaré. Os céus se prostram a Ele, reconhecem que Ele é Rei, os céus reconhecem que Ele é Senhor, os anjos de Deus se dobram diante dEle. Na terra está a sua palavra, a qual nós pregamos, ministramos e orientamos as pessoas. E muitos não querem se dobrar a sua palavra, não querem obedecer a sua voz, o seu chamado, não querem fazer o seu ide. Aleluia! Mas a Bíblia diz que todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra, seja evangélico ou não, seja qual for a sua religião, diz a palavra de Deus em Filipenses, que todos se dobrarão, como também aqueles que já morreram, que já partiram desta terra, que estão debaixo da terra. Aleluia! Diz a palavra de Deus que também se dobrarão. Olha, meus prezados amigos, esta é a realidade da poderosa palavra de Deus. Este é o caminho da verdade, o caminho da salvação. O verdadeiro caminho para os céus é a palavra de Deus. Mas, meus queridos, para encerrar esta mensagem, para não ficar tão longa, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20 diz a palavra do Senhor, aleluia, que Ele está à porta e bate. Se ouvirdes a sua voz, aleluia, abrireis a tua porta e Ele entrará e ceará contigo. Apocalipse 3:20. Eis que o Senhor está à porta e bate. Se ouvirdes a tua voz, aleluia, abras a porta para Ele entrar, porque Ele quer entrar, quer cear contigo, Ele quer fazer morada contigo. Esta casa é o teu corpo, é a tua alma. Aleluia, Jesus quer entrar na tua vida, na tua causa. Ele quer entrar na tua dificuldade, no teu problema. Ele quer trabalhar, Ele quer pelejar por ti, pelos teus, por tua família. Ele quer pelejar por os teus amigos, por aqueles a quem tu irás anunciar, pregar a sua poderosa palavra. Abres a porta da tua mente, do teu coração, para que Jesus entre. Esta é a casa a qual Ele quer habitar, Ele quer fazer morada, Ele quer te fazer feliz, te fazer alegre. Ele quer expulsar esta depressão, Ele quer expulsar esta tua preocupação. A palavra do Senhor no Salmo 46 e o versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Há uma inquietação na terra, meus queridos. Aleluia, há um vexame, uma agonia, uma angústia sobre a terra. As pessoas estão desesperadas de um lado para outro. As pessoas maquinam mal, aleluia, mas não pensam na sua salvação, na sua partida desta terra. Aleluia, para se encontrar com este Deus, onde irá se dobrar. É bom que esteja, meus queridos, acostumado
aleluia, pela palavra de Deus, a se prostrar diante deste Deus, aleluia. Abre a porta do teu coração, abre a porta da tua mente. Esta é a tua casa espiritual, na qual Jesus, Ele quer habitar, Ele quer fazer morada, Ele quer te ajudar. Louvado seja Deus. Portanto, que Deus vos abençoe nesta manhã e que possas fazer o teu propósito de aceitação, recebendo o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, aleluia, o grande Salvador e único, porque diz a palavra do Senhor que não há outro, nem nos céus, nem na terra há outro nome, pelo qual o homem venha a ser salvo. Louvado seja Deus. Portanto, que Deus nos abençoe nesta manhã, que você possa fazer a tua escolha, que você possa compreender a palavra de Deus e não partir desta terra sem fazer a tua aceitação, a tua decisão, porque será duro, será triste para aqueles que partirem, aleluia, tendo ouvido a palavra de Deus e não fazendo a sua aceitação, não tomando a sua decisão para morar com Cristo Jesus, porque Ele está pronto em perdoar, Ele está pronto em sarar a tua alma, Ele quer te alimentar neste dia. Portanto, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e eu digo amém.